Declaro aberta a sessão do dia 16 de junho. Em votação, a ata da sessão do dia 8 de junho. Não havendo comentários, aprovada a ata. Antes de passar a palavra para o secretário, eu retirei um processo de pauta, tá? A gente estudar um pouco mais ele aí e é o processo, qual número? Tu tá aí com a pauta? O 38.127, tá? Que seria o terceiro, tá ok? E depois comentamos aí. Vou abrir aqui o computador. Palavra com o senhor secretário para a condução da pauta do dia. Antes de passar a palavra ao senhor secretário, queria parabenizar agora, né, que temos o decreto presidencial nomeando o desembargador Sérgio de Moura na vaga de navegação comercial e armação de navios. Parabéns, finalmente. Falei que era que nem quando chega a luz, quando falta, não é verdade? Não, isso a gente comenta depois nos avisos paroquiais, vamos marcar a data da posse, tá? Bom, e eu quero fazer antes do aniversário para o senhor, no dia do aniversário do tribunal, o senhor está empossado como desembargador. Tá? Antes da cerimônia, no dia 6, tá bom? Bom, palavra com o senhor secretário para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, segunda turma. Pautada a sessão do dia 16 de junho de 2026. Processo número 37.844 de 2024. Desembargador relator, Átila Lancuri. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Altair José da Silva, tripulante a bordo da balsa, Revel. José Carlos da Silva, comandante do comboio, Revel. Adeilton de Vasconcelos Souza, motorista do caminhão. Advogado doutor Felipe Paiva Martins, do Egito. Palavra com o senhor, desembargador relator, Átila Lancuri, para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, os autos tratam do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de Pernambuco a fim de apurar a queda de veículo na água ocorrida durante o desembarque de veículos do conjunto formado pelo rebocador Miguel Arcanjo com balsa Mariana na rampa de embarque e desembarque de Nova Cruz, fato ocorrido no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 9h40, município de Igaraçu, Pernambuco. O rebocador Miguel Arcanjo mede 10 metros de comprimento, possui 2,40 b. A balsa Mariana é classificada para atividade de transporte passageiro e carga em área de navegação interior, medindo 33 metros de comprimento e 50 b. Ambas possuem casco de aço. Apurou-se que o conjunto estava sob o comando do MAC José Carlos da Silva, realizava a travessia, acho que tem até uma discrepância. MAC José Carlos da Silva realizava a travessia Maria Farinha Nova Cruz, no rio Timbó, Igaraçu, Pernambuco. Cerca de 9h40, após a balsa se posicionar na rampa de desembarque em Nova Cruz, enquanto o rebocador ainda manobrava, o MAC Altair José da Silva, que estava na balsa, arriou a rampa de desembarque e embarque, abriu o portão, deslocou-se em direção à rampa de concreto e autorizou o desembarque dos veículos. Em seguida, um caminhão-reboque iniciou o desembarque da balsa, enquanto as manobras de amarração ainda estavam em andamento. Devido à distância entre eixos do caminhão, quando as rodas dianteira e traseira já se encontravam na rampa de concreto, o para-choque traseiro do caminhão assentou na prancha da balsa, resultando na elevação dos pneus traseiros, ocasionando a perda de tração do veículo. Ato contínuo, o motorista do caminhão, Adeilton, desceu do veículo e acionou o elevador de rodas, chamado Asa Delta, no intuito de mover o caminhão para avante e dar continuidade na subida na rampa de concreto. Porém, a estação ocasionou a movimentação da balsa para trás, pois ela ainda estava em manobra de amarração e atracação. Consequentemente, o caminhão começou a descer o rio. Após a queda na água, o veículo ficou com a cabine totalmente submersa e sua carroceria ficou pendurada na prancha da balsa.
Posteriormente, cerca das 20 horas, o caminhão foi retirado da água. Não houve acidentes pessoais, contudo ocorreram danos materiais com a perda total do caminhão. Os peritos em laudo de exame pericial constataram que a causa do fato foi a liberação do desembarque do caminhão, sem antes ter concluído a manobra de amarração do comboio do cabeço de atracação, localizado nas proximidades da rampa de desembarque. Prestaram depoimento o tripulante da balsa, que apresentou um croquis como esboço da dinâmica do acidente, Adeilton, motorista do caminhão, e o Mac José Carlos da Silva, comandante do conjunto. Os depoimentos estão resumidos no relatório. O encarregado do inquérito responsabilizou pelo fato o comandante do conjunto e o tripulante que autorizou o desembarque do caminhão. Em defesa prévia, o Mac Altair, tripulante, afirmou que não foi sua intenção em nenhum momento ser negligente a ponto de causar um acidente desse porte. Por sua vez, o Mac José Carlos da Silva, comandante do conjunto, afirmou que o condutor do caminhão já conhecia o procedimento de manobra e, por pressa, não teve paciência de esperar a atracação e desembarcou sem a ordem do marinheiro auxiliar de convés. E foi justamente quando aconteceu o ocorrido. O caminhão sentou a traseira na prancha da balsa. Então o condutor do caminhão desceu do veículo, acionou a asa delta e afastou a balsa. E como o caminhão estava preso na prancha da balsa, devido ao condutor do caminhão ter usado a asa delta do reboque, puxou mesmo para dentro da água. A PEM, concordando parcialmente com o encarregado do inquérito, entendeu que assiste responsabilidade pelo fato da navegação também ao motorista do caminhão. Assim, ofereceu representação em face do comandante do comboio, do marinheiro da balsa e do motorista do caminhão, todos com fulcro no artigo 15, a linha E, por expor a risco. Vai falar a procuradora. As representações foram recebidas no dia 17 de fevereiro de 2025, conforme lavrado em certidão. Citados, os representados foram todos declarados réveis. Aberta a instrução, apresentou-se aos autos o terceiro representado motorista, solicitando a devolução de prazo, pois não conseguiu apresentar a defesa dentro do prazo legal por motivos técnicos. Explica que houve dificuldade no cadastro, liberação de acesso, etc, etc. Em despacho, o assunto foi saneado e foi informado ao patrono que os argumentos de defesa seriam considerados. No mérito, alega que a responsabilidade primária pelo acidente recai sobre a tripulação, pois foi autorizada a abertura do portão e o desembarque do caminhão antes da conclusão da amarração da embarcação, contrariando normas de segurança. Ainda que o motorista do caminhão tivesse conhecimento dos procedimentos, não houve uma advertência explícita de risco por parte do comandante no momento do desembarque. Contudo, ficou claro que tanto o comandante quanto o tripulante tinham plena ciência da necessidade de estabilizar a embarcação antes de permitir o desembarque. A omissão nesse procedimento contribuiu diretamente para a ocorrência do acidente. A defesa citou o item 10.7b da norma de regência, a qual estabelece claramente que o embarque e desembarque de passageiros e veículos deverão ser feitos com a embarcação totalmente atracada, sob orientação dos funcionários da empresa concessionária. Sendo assim, não cabia ao motorista determinar se a balsa estava amarrada, tendo em vista que a tripulação é quem detém o controle da operação e o desembarque só ocorre mediante ordem expressa da tripulação, o que não ocorreu. A defesa alega que a acusação atribuiu ao motorista atuação independente, porém ignora que a ordem de desembarque foi dada pela tripulação. Ressalta que não houve imprudência, pois não tinha ciência que a balsa ainda não estava utilizada, que a balsa não estava estabilizada, e usou o equipamento de asa delta. A queda do caminhão foi resultado da ação do motorista, não foi resultado da ação do motorista, e sim da tripulação. Requereu oitiva de tripulantes. Em despacho, o representado foi alertado que 3 tripulantes foram ouvidos em sede de inquérito, sendo que 2 foram representados. Assim, a parte deveria confirmar o interesse nas oitivas requeridas, justificando a sua necessidade, tendo em vista que no interrogatório os demais partes poderiam se valer do direito do silêncio. O representado desistiu das oitivas, nenhuma outra prova foi produzida. Encerrada a instrução, a PEN e o terceiro representado se manifestaram. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da PEN, procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de queda de veículo na água ocorrida durante o desembarque de veículo do conjunto formado pelo rebocador Miguel Arcanjo com a balsa Mariana.
O fato foi decorrente da liberação do desembarque do caminhão antes da conclusão da manobra de amarração do comboio no cabeço da atracação localizado nas proximidades da rampa de desembarque. Nesse sentido, esta Procuradoria entende que o senhor Altair da Silva, tripulante da balsa, merece ser responsabilizado, tendo em vista que atuou com imprudência e negligência ao autorizar de forma precipitada o desembarque do caminhão antes da finalização da manobra de atracação, descumprindo assim o previsto no item 10.7, a linha Bravo da norma 202 DPC, que exige a conclusão da amarração antes de qualquer movimentação de veículos. Cabe ainda a responsabilização ao senhor José Carlos da Silva, comandante do comboio formado pelo rebocador Miguel Arcanjo com a balsa Mariana, uma vez que agiu com imprudência e negligência, falhando em supervisionar adequadamente as operações de desembarque, permitindo que a faina começasse antes da completa amarração da balsa, violando igualmente o procedimento de segurança descrito no item 10.7, a linha Bravo da norma 202 DPC. Ademais, a prática de manter o rebocador sob máquinas durante o desembarque foi identificada como recorrente e inadequada, indicando que o comandante permitiu um padrão de operação que comprometeu a segurança. Merece ainda reprimenda o senhor Adeilton de Vasconcelos, motorista do caminhão acidentado, por agir com imprudência e negligência, pois, embora a tripulação tenha autorizado o desembarque, a ação independente e não coordenada do motorista foi um fator direto e contribuinte para o acidente, posto que, ao acionar um elevador de rodas, que é um dispositivo mecânico que levanta o eixo do caminhão, facilitando o embarque do veículo, o ora representado gerou uma força que desestabilizou a balsa, causando seu deslocamento para trás. Essa ação comprometeu a segurança não apenas do caminhão, mas de toda a operação de desembarque. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar suas conclusões. Verifica-se que a revelia dos tripulantes da balsa não contribui para o esclarecimento da principal controvérsia, a qual diz respeito à existência de autorização para o desembarque do caminhão, circunstância que, inclusive, favorece os argumentos da defesa do terceiro representado. Ademais, o laudo pericial registra expressamente que um funcionário da balsa arriou a rampa, abriu o portão e autorizou o desembarque dos veículos. Diante disso, devem ser acolhidos os argumentos da defesa do motorista, afastando-se a sua responsabilidade. No que se refere ao primeiro representado, o senhor Altair José, observa-se que foi acusado na condição de tripulante da balsa de agir com imprudência e negligência, autorizar de forma precipitada o desembarque do caminhão antes da conclusão da manobra de atracação, em desacordo com a norma, contribuindo para a ocorrência do acidente, expondo a risco a embarcação, a carga e a segurança da navegação. Em sua defesa prévia, o representado limitou-se a alegar a ausência de intenção de causar o evento, qualificando-o como uma fatalidade. Embora ele não tenha sido diretamente questionado em seu depoimento sobre a autorização para desembarque, houve abertura do portão para que ele procedesse à amarração da balsa. Ainda assim, é razoável exigir que o portão permanecesse fechado até a completa conclusão da manobra. Dessa forma, assiste razão à Procuradoria. No que tange ao representado José Carlos da Silva, comandante, este foi acusado de agir com imprudência e negligência ao não supervisionar adequadamente a operação, permitindo o início do desembarque antes da completa atracação da balsa, em desacordo com o procedimento de segurança previsto na norma. Constatou-se ainda a adoção de prática inadequada, consistente de manter o rebocador sob máquinas durante o desembarque, ao invés de mantê-lo atracado, evidenciando falha operacional relevante. Em sua defesa prévia, o comandante reconhece sua responsabilidade, mas sustenta que o motorista teria iniciado o desembarque por iniciativa própria. Todavia, tal alegação se mostra contraditória com seu próprio depoimento, no qual afirmou que houve autorização para desembarque ainda durante a manobra de amarração. Assim, verifica-se que, na condição de comandante,
cabia-lhe supervisionar adequadamente a operação, assegurando que o desembarque somente ocorresse após a completa atracação da embarcação, com as espias devidamente passadas e sob orientação da tripulação. Diante desse contexto, conclui-se que a causa determinante do acidente foi descumprimento do item 10.7, a linha B, da Norma 202, que exige a completa atracação da embarcação antes do desembarque de passageiros e veículos. Constatou-se ainda que o comandante estava com a CIR vencida e que inexistiam calços adequados para impedir o deslocamento dos veículos durante a travessia. Recomenda-se assim que a Capitania dos Portos, 1. Exija da empresa a realização de treinamentos periódicos com seus tripulantes, incluindo procedimentos de embarque e desembarque. 2. Promova a adequação do título de inscrição da embarcação quanto às categorias exigidas dos aquaviários. Um MAC não poderia estar comandando aquele conjunto. 3. Apure as infrações ao artigo 12, inciso 3 e 7º do relestre, em conjunto com o item 10.8, a linha A da Norma 202 DPC. Diante do exposto, deve ser julgados parcialmente procedentes os fundamentos da PEN, reconhecendo-se a responsabilidade dos tripulantes do conjunto, em razão de suas condutas negligentes e exculpando-se o terceiro representado. Na dosimetria da pena, deve-se considerar a ausência de antecedentes dos representados, bem como o fato de o prejuízo ter sido integralmente indenizado pela empresa, julgo eu. Como concluo, presidente, maiores detalhes sobre operação de balsas e rebocadores em travessias, eu preparei um ofício que vai ser encaminhado ao senhor através do comandante Bonfim. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. O ofício é o das medidas das... Preparei dois ofícios. Um o senhor já assinou. O outro eu preparei sobre esse problema que está tendo de rebocador e balsa na navegação de travessia. Ah, tá. Carga, tá bom. veículos e passageiros. E tudo para DPC, né? Esse último só para DPC. Tá. O outro foi para os distritos também. Foi para os distritos, Era navegação em comboio, né? Aham. Que é a questão da navegação em comboios aumentando. Eu achei melhor fazer assim, porque já separei já fiz a estatística empírica, né? Separei os processos que acontecem isso para ir junto, tá? Obrigado. Encerrada a fase de discussão. Palavra com o senhor, desembargador relator Átila Cury, para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do fato da navegação, queda de veículo na água ocorrida durante o desembarque de veículos no conjunto formado pelo rebocador Miguel Arcanjo com a balsa Mariana, Rio Timbó, rampa de embarque e desembarque de Nova Cruz, município de Igaraçu, com a perda do caminhão. Causa determinante, descumprimento da Norma 202, que exige a atracação da embarcação antes do desembarque de passageiros e veículos. Decisão, julgar o fato de navegação, capitulado no artigo 15, a linha E da lei, como decorrente de negligência dos primeiros e segundo representados e considerando as circunstâncias consequências atenuantes relatadas, condená-los a pena de repreensão com fundamento nos artigos 58, 121, inciso 1. Custas divididas, as medidas preventivas já foram lidas, como voto, presidente. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto, senhor desembargador Átila Cury. Publicação do voto no processo número 37.844 de 2024. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro e o segundo representados a pena de repreensão e exculpando o terceiro representado. Custas processuais divididas. Medidas preventivas e de segurança. Oficiar a Capitania dos Portos de Pernambuco, agente de autoridade marítima, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Processo número 38.385 de 2024. Desembargador relator Átila Lancuri. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Joel Moraes, proprietário e condutor inabilitado. Advogada doutora Gabriela Ferreira da Silva. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, os autos tratam do IFN instaurado pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul a fim de apurar o naufrágio da lancha Vovozona S2, ocorrido na área costeira do município de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul,
cerca de 15 horas e 40 minutos do dia 22 de abril de 2024. A lancha possui 6,40 metros de comprimento e é classificada para atividade esporte e recreio e área de navegação interior. É de propriedade de Joel Moraes. O senhor Joel Moraes suspendeu no referido dia da Marina Mare Rio, em Passo de Torres, Santa Catarina, em direção ao Arroio do Sal, com Flávio Antônio da Silva, passageiro, Walter Diniza e Castro Neto, passageiro e biólogo, Felipe Freitas, passageiro oceanográfico, Juliano Tal, passageiro biólogo, e a senhora Isabela, estagiária. Ocorre que as redes utilizadas na atividade de pesquisa se enroscaram no hélice do motor. Em paralelo a essa situação, o vento era nordeste, a embarcação estava adernada, fazendo com que a água entrasse rapidamente, levando ao naufrágio na posição de coordenadas latitude e longitude tais. Nesse momento, os ocupantes da embarcação fizeram uso de coletes salva-vidas e boias. O resgate foi realizado pelos bombeiros utilizando uma moto aquática com auxílio de um helicóptero, sendo todos resgatados e encaminhados para o atendimento médico. Consta que a embarcação foi levada a um estaleiro. Os peritos, em laudo de exame pericial direto, apuraram que a causa determinante do acidente da navegação foi imprudência e imperícia do condutor da embarcação, pois não era habilitado para navegar no local e a embarcação não era classificada para navegar naquela área, assim como para atuar na atividade que estava sendo empregada, atividade de pesquisa. O Boletim de Informações Ambientais informou que a região nas proximidades de Arroio do Sal estava sob influência de áreas de instabilidade atmosféricas associadas a um cavado, vento de 2 a 9 nós, sem ocorrência de outros fenômenos. Os depoimentos seguem abaixo resumidos e convergem no sentido de que a embarcação foi utilizada como apoio a um serviço técnico contratado pela DTA Engenharia, que envolvia pesquisa ambiental com uso de redes e instrumentos científicos. Há consenso de que o acidente decorreu do enrosco das redes no hélice durante a operação, mas os relatos mostram que a contratação e organização da atividade envolveram uma cadeia indireta entre a empresa, pesquisadores e intermediários, além de certa indefinição sobre quem exercia efetivamente a condução da embarcação no momento crítico. Eu fiz esse resumo aqui dos depoimentos para não precisar ler de todo mundo. O encarregado do inquérito, em seu relatório, apontou a presença do fator humano como elemento contribuinte para o acidente, tendo em vista que o condutor não possui habilitação adequada para a área de navegação onde ocorreu o sinistro. Ele era raiz amador, estava em mar aberto. Também foi identificado o fator operacional como relevante, em razão da imperícia do condutor na condução da embarcação, a não observar os riscos inerentes à atividade desenvolvida. Tal circunstância foi agravada pelo aumento de carga a bordo e pelo abre aspas, enrosco da palamenta, fecha aspas, no hélice, fatores que, em conjunto, expuseram a embarcação e sua tripulação a uma situação de elevado risco. Diante do conjunto probatório apurado, o encarregado concluiu que o naufrágio decorreu da imperícia do condutor, que assumiu a condução da embarcação sem possuir a aptidão necessária para tanto. Ademais, restou caracterizada a imprudência do senhor Flávio Antônio da Silva, ao contratar para a atividade o proprietário da embarcação, pessoa não habilitada, sem a devida supervisão, contribuindo para a exposição dos tripulantes a risco. O indiciado apresentou defesa prévia diretamente a este tribunal. Alegou que não estava conduzindo a embarcação no momento do acidente. Segundo ele, o responsável pela navegação era o senhor Flávio. Como proprietário, reconhece a posse da embarcação, mas nega a condição de condutor durante o fato narrado. Além disso, apresentou justificativas quanto à falta dos materiais de salvatagem, alegando que os coletes estavam guardados a bordo e disponíveis, rebatendo a acusação de negligência quanto à segurança. Sustentou que o naufrágio foi resultado de caso fortuito, enrosco da rede no hélice, e que não houve imprudência ou intenção de colocar vidas em risco. Argumenta que o evento teve natureza acidental e que todos foram resgatados sem ferimentos, o que, segundo a tese defensiva, comprova o cuidado na atividade. A PEN, após a análise dos autos, ofereceu representação em face de Joel Moraes, na qualidade de proprietário e condutor inabilitado da embarcação Vovozona S2, com fulcro no artigo 15, a linha E da lei, fundamentando, vai falar a procuradora Gabriela. A representação recebida, citado representado, foi defendido.
A defesa, além dos argumentos de defesa prévia, alegou que houve uma indevida confusão entre a condição de proprietário da embarcação e a responsabilidade pela condução e organização da atividade, sendo necessário distinguir esses papéis para a correta atribuição de responsabilidade. No tocante à condução e à organização da expedição, a defesa afirmou que a atividade desenvolvida era uma pesquisa ambiental de caráter comercial contratada pela empresa de engenharia, sendo o senhor Walter Deniza e Castro Neto o responsável pela execução do serviço técnico. Este teria atuado como intermediário. Por sua vez, Flávio teria buscado o senhor Joel apenas para disponibilizar. Flávio, que era aquaviário profissional, teria buscado o senhor Joel, proprietário, apenas para disponibilizar a embarcação, afirmando já possuir experiência nesse tipo de atividade. Assim, a defesa sustenta que Joel não participou da organização comercial, nem tinha ciência detalhada da natureza da atividade, tendo confiado na atuação de profissionais habilitados. A defesa prossegue afirmando que, embora haja relatos divergentes sobre quem conduzia a embarcação no momento do acidente, a responsabilidade técnica e operacional seria de Flávio, na condição de aquaviário profissional contratado para atividade comercial. Quanto aos equipamentos de salvatagem, a defesa refuta a alegação de inacessibilidade, afirmando que os coletes salva-vidas estavam disponíveis e foram efetivamente utilizados pelos ocupantes. Por fim, a defesa sustenta a ausência de dolo ou culpa grave por parte de Joel, destacando que ele possui habilitação de arraiz amador destinada às atividades de lazer e que não tinha conhecimento da natureza comercial da operação. Aberta a instrução, a PEN se manifestou, a Procuradoria vai se manifestar, acredito, inclusive, sobre o que falou em provas. A defesa requeriu a oitiva de Flávio Antônio da Silva. O senhor Flávio foi ouvido em nova inquirição, afirmou que sua participação no evento consistia no apoio operacional ao senhor Joel Moraes durante a execução da atividade de pesquisa, na parte de manuseio das redes, inclusive puxando, organizando e ajustando as poitas e demais equipamentos utilizados, auxiliando também os pesquisadores presentes a bordo. Esclareceu que tanto ele como o Joel foram contratados para a realização da atividade, porém com papéis distintos, sendo que Joel era responsável pela condução da embarcação, enquanto ele prestava apoio técnico no manejo das redes. Questionado sobre quem efetivamente conduzia a embarcação no momento do sinistro, o depoente foi categórico ao afirmar que estava pilotando, indicando que não estava pilotando, indicando que Joel era quem conduzia a embarcação. Afirmou ainda que Joel não foi previamente informado de que a embarcação seria utilizada na atividade de arrasto ou operação equivalente em mar aberto, a qual demandaria classificação e preparação específicas. Nenhuma outra prova foi produzida e, em razões finais, manifestaram-se as partes e ao relatório, presidente. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, primeiramente cabe destacar que esta Procuradoria deixou de representar em face do naufrágio, por faltar elementos mínimos necessários para sua caracterização. Contudo, no entendimento deste órgão, houve evidente exposição a risco. Por este motivo, esta Procuradoria responsabilizou pelo fato da navegação o senhor Joel Moraes, na qualidade de proprietário e condutor da embarcação Vovozona, pois agiu com negligência, imprudência e imperícia ao empreender navegação sem passe de saída, sem possuir habilitação em área para a qual a embarcação não possuía classificação para navegar, visto que navegava em mar aberto, empregando a embarcação para atividade diversa para a qual era classificada. Além disso, não possuía todo o material de salvatagem a bordo. Tanto é verdade que se utilizou de uma boia em vez de colete salva-vidas, situação de iminente exposição a risco. Embora o representado tenha informado que o colete estava guardado, esta alegação só tornou mais grave a situação deflagrada, pois o material de salvatagem deveria estar disponível para pronto emprego. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 15, a linha E, da Lei 2180, de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar suas conclusões.
Verifica-se que o presente caso tratou do naufrágio da embarcação cujo evento foi reconhecido pela Procuradoria como decorrente de causa fortuita, mas que, não obstante, revelou uma série de condutas que caracterizam a exposição a risco, nos termos do artigo 15, a linha E da Lei Orgânica. A controvérsia central reside na definição de responsabilidade pela condução da embarcação e pela observância das normas de segurança da navegação. A prova dos autos, especialmente o depoimento complementar da testemunha Flávia Antônia da Silva, confirma que o senhor Joel Moraes exercia a condução da embarcação no momento do fato, afastando a tese defensiva de transferência de responsabilidade apresentada na sua defesa. Como ressaltado pela Procuradoria, o senhor Joel Moraes era o proprietário e se encontrava presente a bordo durante toda a atividade. A PEN enfatizou que a conduta do proprietário inabilitado foi agravada pelo fato de ter autorizado e permitido a navegação em área diversa daquela para a qual a embarcação estava autorizada a operar, sendo ainda classificada para atividade de esporte e recreio. Assim, descumpriu as normas de segurança da navegação. Julgo que tal comportamento foi negligente e contrário às normas da autoridade marítima, em especial a norma 211 DPC, expondo a risco tanto a embarcação quanto a integridade física dos tripulantes. Embora o evento imediato que culminou no naufrágio tenha natureza fortuita, consistente no enrosco das redes no hélice, é inequívoco que as condutas anteriores praticadas pelo proprietário condutor criaram e agravaram a situação de risco, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 15, a linha E da lei, em que pese o senhor Flávio Antônio da Silva ser aquaviário profissional e que poderia ter orientado o proprietário condutor quanto às exigências legais, tal circunstância, contudo, não afasta a responsabilidade principal do condutor da embarcação. Além disso, Flávio não consta do polo passivo da representação pública e nem foi alvo de representação privada. No que se refere ao material de salvatagem, embora haja indícios de falta de acessibilidade, aparentemente sua utilização foi eficaz, por permitiu o resgate sem vítimas fatais. Diante disso, a causa determinante do fato da navegação foi o descumprimento da norma 211 do DPC, notadamente quanto à habilitação do condutor, que não possuía autorização para navegar além dos limites da navegação interior. Também foi violada a área autorizada para a navegação da embarcação e houve ausência de autorização para a atividade desenvolvida. Assim, deve-se julgar parcialmente procedente a representação da PEN, reconhecendo a responsabilidade do senhor Joel Moraes pelo fato de navegação consistente na exposição a risco. Na aplicação à pena, deve ser considerado que o representado não apresenta antecedentes nesse tribunal e colaborou com as investigações. É como concluo, presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. A gente teve um julgamento, acho que semana passada, de uma embarcação com um nome semelhante. Acho que foi semana passada, não sei se foi na turma de vocês, nessa turma ou na outra turma. Vovozona? Vovozona. E eu estou olhando aqui, só aparece realmente o... Essa aí tem a Vovozona S alguma coisa? Essa tem o S2, né? É. Tá bom. Ok. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar seu voto. Natureza e extensão do acidente, fato, navegação. Naufrágio da lancha com exposição a risco, fatos ocorridos na área costeira do município de Arroio do Sal, registro de danos materiais da embarcação. Quanto à causa determinante do naufrágio, caso fortuito, da exposição a risco, descumprimento da norma 211 DPC, notadamente quanto à habilitação do condutor, área de navegação e classificação da embarcação. Decisão julgar o acidente fato capitulado no artigo 14, a linha A e 15, a linha E da lei. A exposição a risco foi decorrente da negligência do representado. E, considerando as circunstâncias, consequências atenuantes relatadas, condená-lo a pena de repreensão, com fundamento no artigo 58, artigo 121, inciso 1, custas na forma da lei. É como voto, presidente. Como voto dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade, os termos do voto, senhor desembargador relator Átila Cury.
Publicação do voto no processo número 38.385 de 2024. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de repreensão, custas processuais na forma da lei. Processo número 38.779 de 2025. Desembargador relator Átila Lancuri, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Fábio Galiski, condutor não habilitado da moto aquática Revel. Manuel Monteiro Soares, proprietário e condutor do bote sem nome. Advogado Dr. Albani Bergamini. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Lancuri para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, os autos tratam do inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania do Esporte em São Francisco do Sul, a fim de apurar o abarroamento envolvendo a moto aquática TR Galinski e um bote sem nome não escrito, ocorrido na posição aproximada latitude e longitude tais, Lagoa Maria Fernanda, município de Balneário Barra do Sul, em 9 de fevereiro de 2025. No referido dia, por volta das 21h30, um bote não escrito e sem denominação, propulsionado a remo, com casco e madeira, e medindo aproximadamente 6 metros de comprimento, conduzida por seu proprietário, Manuel Monteiro Soares, tendo a bordo seu José Santos Vieira, saiu para a prática de pesca. Após deixarem a margem, os tripulantes se deslocaram até o meio do canal, onde a embarcação permaneceu fundeada. Ressalto que o referido barco não possui iluminação regulamentar para navegação noturna, sendo utilizada apenas uma lanterna de cabeça pelo condutor. Decorrido cerca de 30 minutos, a moto aquática TR Galinski, classificada para atividade de esporte e recreio, conduzida pelo senhor Fábio Galinski, à época não habilitado, abarroou a embarcação não inscrita que se encontrava imobilizada no canal. Em razão do impacto, o barco passou a apresentar embarque de água, iniciando o processo de alagamento, sendo então rebocado pela moto aquática até a margem, evitando o agravamento da situação. Os depoimentos estão resumidos. O condutor da moto relatou só fez prova para a motonauta em 20 de fevereiro de 2025, que ele próprio comprou a moto aquática, porém colocou em nome de sua filha para presenteá-la. Quando retornou para a moto, já próximo das 20 horas, percebeu que não havia maré para subir a embarcação, então decidiu se deslocar até outra rampa. Durante seu deslocamento, quase chegando no local onde iria subir a moto aquática, abarrou com a batera. O barco estava parado no meio do canal, com 2 pessoas realizando pesca com rede sem iluminação. Quando que não enxergou a embarcação, efetuou o pagamento de R$ 1.700 para o proprietário do barco fazer o reparo. O condutor da embarcação sem nome alegou que colocou seu barco sem motor na água e remou até cerca de 100, 200 metros da faixa de areia para pescar de tarrafa. Portava apenas uma lanterna na cabeça. De acordo com o laudo de exame pericial, os peritos concluíram que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do acidente. Verificou-se que a moto aquática estava sendo conduzida por pessoa não habilitada em período não autorizado para esse tipo de embarcação. Por outro lado, constatou-se que o barco se encontrava fundeado em canal de navegação sem exibir qualquer sinalização luminosa regulamentar, circunstância que comprometeu sua adequada visibilidade e elevou significativamente o risco de abarroamento, sobretudo em condições de baixa luminosidade. Há um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Santa Catarina referente ao fato ocorrido. O encarregado do inquérito em relatório atribuiu a responsabilidade pelo acidente da navegação a ambos os condutores. No tocante ao condutor da moto aquática, restou caracterizado em perícia e imprudência, tendo em vista a condução da embarcação sem a devida habilitação e a realização de navegação em período noturno sob condições de visibilidade reduzida. Por sua vez, verificou-se que o condutor da embarcação não inscrita contribuiu por evento ao realizar atividade de pesca durante a noite em embarcação fundeada no canal de navegação. Em defesa prévia, o condutor da moto aquática reconheceu a seriedade do ocorrido, mas ressaltou que não houve dolo ou intenção de causar qualquer dano. Embora não possuísse à época a habilitação formal exigida, detinha experiência prática na navegação naquela região, tendo inclusive obtido a habilitação em 13 de fevereiro de 2025. Destacou ainda que prestou socorro aos tripulantes da embarcação sem nome. Em defesa prévia, o condutor da embarcação sem nome alegou que o depoimento do condutor da moto aquática é contraditório, quando afirma que não viu o barco sem iluminação e, ao mesmo tempo,
e, ao mesmo tempo, descreve que os dois ocupantes estavam de capacetes com lanternas. Após a análise dos autos, a PM ofereceu representação em face dos indiciados com fulcro no artigo 14, a linha A, e artigo 15, a linha E da lei. Por defeito de ofício, o órgão requereu ainda a Delegacia da Capitania dos Portos seja oficiada para que diligencie sobre infrações ao releste. Citados, o representado Manuel Monteiro foi regularmente defendido por ilustre advogada constituída e o representado Fábio Galiste não apresentou defesa técnica e foi declarado rével. A defesa de Manuel destaca que houve aborroamento entre as duas embarcações de natureza completamente distintas. Uma moto aquática motorizada e de uso recreativo conduzida por Fábio e uma embarcação artesanal a remo utilizada para pesca e mantida fundeada. Essa diferença e as exigências normativas aplicáveis a cada embarcação são incomparáveis. A defesa apresenta um conjunto de condutas irregulares atribuídas ao condutor da moto aquática, tal como a condução sem habilitação, a navegação em período noturno expressamente proibida, além da possível velocidade incompatível com a segurança e da falta de cautela ao trafegar em canal de navegação. A defesa reforça a tese de que houve violação grave das normas de segurança, caracterizando comportamento imprudente, potencialmente perigoso por parte do condutor da moto aquática. Por outro giro, enfatiza a conduta do próprio Manuel, descrevendo como passiva, regular e desprovida de risco. Argumenta que sua embarcação estava parada, sem propulsão, sendo utilizada de forma tradicional para a pesca e que a única iluminação disponível era uma lanterna na cabeça compatível com as limitações de um barco artesanal. Aberta a instrução, nenhuma outra prova foi produzida. Em razões finais manifestaram-se a PEN e o representado Manuel Monteiro. O representado Manuel reafirmou as razões iniciais de defesa. É o relatório, presidente. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta procuradoria entende que o senhor Fábio Galiste, condutor da moto aquática TR Galiste, agiu com imperícia, imprudência e negligência ao empreender navegação sem possuir habilitação legalmente exigida, em período noturno, contrariando o item 1.3.1 da norma 212 DPC e sem observar os cuidados necessários à navegação em condições de visibilidade reduzida, culminando assim com o acidente. Imputando-se assim a responsabilidade pelo abarroamento previsto no artigo 14, a linha A da Lei 2.180 de 54. Merece ainda a reprimenda o senhor Manuel Monteiro Soares, proprietário e condutor da embarcação sem nome a remo, uma vez que atuou com imprudência e negligência ao fundear sua embarcação para pescar no meio do canal de navegação durante o período noturno, sem adotar qualquer forma de sinalização luminosa eficaz que possibilitasse sua identificação por outras embarcações em trânsito. A utilização de lanterna de cabeça de uso pessoal e com alcance limitado não supre as exigências normativas previstas na DPC, no item 1.3.1 da norma 202 DPC, imputando-se assim a ele a responsabilidade pela exposição a risco. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base nos artigos 14, a linha A, e a 15, a linha E, da Lei 2.180 de 54. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador Relator Átila Cury para apresentar suas conclusões. Verifica-se que o local descrito como Lagoa Maria Fernanda, município de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, corresponde na Carta Náutica 1830 da DHN ao rio Aragari, local com cerca de 600 jardas de largura. Os autos também evidenciam que o condutor da moto aquática navegou naquele local em período noturno e sem possuir habilitação de motonauta válida à época dos fatos, em desacordo com a norma 212 DPC. Os argumentos constantes em sua defesa prévia servem apenas como atenuantes de sua culpa. Ademais, o representado não apresentou defesa técnica e foi declarado rével e, por conseguinte, decorreram os efeitos da revelia. No que se refere à conduta do pescador Manuel, observa-se que sua defesa sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade pelo acidente, sob o argumento de que a embarcação se encontrava fundeada, parada, era propulsionada a remo e que o condutor fazia uso de lanterna de cabeça, compatível com as limitações de uma embarcação artesanal.
Todavia, verifica-se que a embarcação estava fundeada no meio do rio, sem exibir a sinalização náutica, sinalização luminosa adequada, configurando situação de risco potencial de segurança da navegação. Ressalta-se ainda que, em razão da ausência de inscrição, não é possível classificá-la formalmente como embarcação de pesca, embora, no caso concreto, estivesse desempenhando essa atividade. Considerando-se tratar-se de uma embarcação a remo, aplica-se ao caso a regra 25 do RIPEAN. Nos termos do inciso D e inciso 2, tal embarcação pode exibir as luzes previstas para embarcação à vela. Caso não o faça, deve manter sempre pronto uma lanterna elétrica ou a óleo, exibindo luz branca visível em todas as direções a ser mostrada em tempo suficiente para evitar abarroamentos. Entretanto, não era essa a situação verificada, uma vez que o uso de lanterna de cabeça não garante visibilidade em 360 graus, comprometendo a eficácia da sinalização e a detecção da embarcação por terceiros. Ademais, considerando que a embarcação se encontra engajada em atividade de pesca e fundeada, incide também, em tese, a regra 26, a linha C, inciso 1 do RIPEAN, ao qual estabelece que as embarcações nessa condição devem exibir duas luzes circulares dispostas em linha vertical, sendo a superior encarnada e a inferior branca. Dessa forma, conclui-se que a embarcação operava em período noturno sem a sinalização luminosa adequada exigida pelas normas aplicáveis, contribuindo para a redução de sua visibilidade e para o incremento do risco de abarroamento. Os demais argumentos da defesa servem para atenuar a pena deste representado. Assim, temos que a causa determinante do abarroamento relatado deve ser o descumprimento das normas de segurança da navegação. Fábio Galinski deve ser considerado o principal responsável pelo acidente por violar a norma 212 e atuar de forma imprudente e negligente, sendo sua conduta a causa predominante do abarroamento. Manuel Monteiro, embora em menor grau de culpa, também contribuiu para o evento, agindo com imprudência e negligência ao permanecer fundeado em período noturno, deixando de adotar a sinalização náutica adequada prevista no RIPEAN e na norma 202 DPC. É como concluo, presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar seu voto. Letra A. Quanto à natureza e extensão do acidente fatal, abarroamento, exposição a risco envolvendo a moto aquática TR Galinski e um bote sem nome, sem inscrição, ocorridos na Lagoa Maria Fernanda, carta náutica tal, com registro de avarias na embarcação sem nome, sem inscrição e leve escoriação em seu condutor. Quanto à causa determinante, descumprimento das normas de segurança da navegação. Julgar acidente fato da navegação capitulados no artigo 14, a linha A, e 15, a linha E da lei, como decorrente de imprudência e negligência dos representados, e considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes relatadas, condenar ambos a pena de repreensão cumulativamente com a pena de multa. O representado Fábio, condutor da moto aquática, com a pena de multa de 1.000 FIR, com fundamento no artigo 58, artigo 121, inciso 1, artigo 7, parágrafo 5º, e artigo 127, parágrafo 2º. O segundo representado, eu só estou aplicando a pena de repreensão. Eu não fui mais a fundo com o representado Fábio Galinski, condutor da moto aquática, porque ele não é o proprietário, colocou a moto aquática no nome da sua filha. Então, eu estou propondo oficiar a delegacia da Capitania de Esporte em São Francisco do Sul para as providências cabíveis de apuração às infrações ao relesta praticadas pela senhora Gabriele Galinski, proprietária de fato da moto aquática, infração ao artigo 11, pois o condutor da moto aquática não era habilitada, e pelo senhor Manuel, por não possuir material de salvatagem a bordo. É como voto, presidente. Obrigado. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto. Senhor desembargador relator Átila Cury. Publicação do voto no processo número 38.779 de 2025. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de repreensão cumulativamente com multa de 1.000 FIR e o segundo representado à pena de repreensão. Medidas preventivas de segurança, oficiar, Delegacia de São Francisco do Sul, agente da Autoridade Marítima, nos termos do voto do senhor desembargador relator.
Processo número 38.514 de 2025. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Giosvaldo Jesus dos Santos, proprietário. Advogado Dr. Vinícius Rodrigues Silva. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de inquérito da Capitania Fluvial de Mato Grosso, a fim de apurar as causas do naufrágio da lancha Estrela d'Alva. Na noite do dia 21 de junho de 2024, a lancha classificada para atividade de esporte e recreio em área de navegação interior com 12 metros de comprimento, de propriedade de Oxinal Peças e Gases ERL, estava atracada no atracadouro de Cáceres, no Rio Paraguai, município de Cáceres, Mato Grosso, naufragando. No dia seguinte, o responsável da embarcação iniciou tentativa de se restabelecer a flutuabilidade por meio de lonas sobrepostas na popa, com a finalidade de vedar a entrada d'água. Além disso, se utilizou o auxílio de bombas submersíveis para a retirada da água. Situação ocorrida nas coordenadas tais. Os inspetores da Agência Fluvial de Cáceres orientaram o esgotamento dos tanques de combustíveis de forma a evitar eventual derramamento de óleo e possível dano ambiental decorrente do naufrágio. Foi executado também o reforço da amarração da embarcação. Giosvaldo Jesus dos Santos, proprietário de fato da embarcação Estrela d'Alva, declarou que ficou sabendo do acidente no dia seguinte, que a informação que teve foi que no dia anterior ao acidente ela estava com problema de vazamento nos flutuadores, que tinha comprado os materiais para a resolução do problema, que foi informado que o problema havia sido resolvido, que tinha uma pessoa cuidando da embarcação e que essa pessoa não tinha passado informação sobre reparos que tinham que ser feitos na embarcação, que não saberia informar quando foi realizada a última vistoria na embarcação, que não possui nenhum relatório emitido pelo estaleiro atinente à realização da última vistoria, que aparentemente o flutuante não tinha histórico de já ter sido reparado, que acredita que a degradação deve ter ocorrido pelo tempo e apresentou o contrato de compra e venda datado de 5 de maio de 2021. Os peritos, em laudo de exame pericial direto, verificaram que, em relação às consequências do acidente da navegação, não houve acidente pessoal nem poluição hídrica. Contudo, ocorreram danos materiais com perda parcial da embarcação devido ao naufrágio. Constatou a perícia que as condições de segurança e estanqueidade do casco da embarcação eram precárias, com o casco apresentando desgaste e não estanque. No tocante aos fatores contribuintes, indicaram que não contribuiu o fator humano, tampouco o fator operacional. Contudo, contribuiu o fator material, considerando a avaria no casco em consequência do estado de conservação, ocasionado por desgaste do material devido ao movimento mecânico da água em contato com o casco ao longo do tempo, ocasionando atritos e, consequentemente, a redução da espessura, além de furos nos flutuadores, contribuindo para o naufrágio. Diante das provas apuradas, apontou a perícia que a causa determinante do acidente da navegação foi devido à falta de manutenção, negligência, ao não manter a embarcação em bom estado de conservação necessário para garantir as condições de segurança estabelecidas nas normas. Apontou, ainda, infrações ao relesta. O encarregado do inquérito, em relatório, concluiu pela negligência de Giosvaldo por não prover as manutenções necessárias para se manter as condições de segurança estabelecidas nas normas da Autoridade Marítima Brasileira, nem providenciar um vigilante no momento do acidente. Além disso, o proprietário de fato depois que não saberia informar quando foi realizada a última vistoria na embarcação, que não possui nenhum relatório emitido pelo estaleiro atinente à realização da última vistoria. Também adquiriu a embarcação em 2021 e não se preocupou em transferi-la para seu nome, tampouco com as condições estruturais, pelo que restou demonstrado em seu depoimento.
Por todo o exposto e diante das provas acostadas nos autos, a douta Procuradoria Especial da Marinha responsabilizou Giosvaldo e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação por unanimidade, o representado que não constava do rol de culpados deste tribunal foi citado pessoalmente, sendo defendido por ilustre advogado regularmente constituído, apresentando defesa com a tese de inexistência de dolo e da culpa em grau mínimo, que agiu preventivamente ao adquirir materiais e contratar reparos nos flutuadores meses antes do fato, que a ocorrência do sinistro decorreu de uma falha técnica oculta e de uma omissão de comunicação de seu preposto, e não de um abandono deliberado do bem, que constitui circunstância atenuante o agente ter procurado, por sua vontade e com eficiência, minorar as consequências do acidente. Que a embarcação Estrela d'Alva se encontrava em fase final de reforma integral e que solicita a substituição das penas de multa ou suspensão pela pena de repreensão. Aberta a instrução, em provas, a PEN informou não haver provas a produzir, reportando-se àquelas existentes nos autos, e o representado não se manifestou. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial. O representado peticionou argumentando pela ausência de culpa grave, de caso fortuito na manutenção estrutural, prontas ações de salvatagem patrimonial e mitigação de danos e da culpa de grau leve e erro excusável. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, Procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta Procuradoria responsabiliza o senhor Giosvaldo Jesus dos Santos, proprietário de fato da embarcação Estrela d'Alva, por negligência e imprudência, pela notória falta de manutenção da embarcação de sua propriedade, conforme registro de fotos anexadas aos autos, onde a corrosão e os furos no flutuador de Boreste corroboram a tese de falta de manutenção do casco da embarcação, que se encontrava em clara degradação, apresentando-se como fator preponderante que facilitou a entrada de água e o naufrágio da embarcação. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base nos artigos 14, a linha A, e 15, a linha E, da Lei 2180 de 54. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar contra Giosvaldo Jesus dos Santos, proprietário da lancha Estrela d'Alva, por sua conduta negligente, pois sua embarcação encontrava-se em estágio avançado de degradação pela falta de manutenção preventiva, mesmo que providenciado o material necessário para os reparos da embarcação, a mesma atracada acabou por naufragar parcialmente. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar o seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, naufrágio parcial da lancha Estrela d'Alva, ocorrido no atracadouro de Cáceres, no Rio Paraguai, Cáceres, Mato Grosso, com danos materiais, mas sem ocorrência de acidentes pessoais ou poluição hídrica. Quanto à causa determinante, manutenção deficiente. Decisão: julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha face ao acidente e ao fato da navegação, tipificados nos artigos 14, a linha A, e 15, a linha E, da Lei 2180 de 54, como decorrentes das condutas negligente e imprudente de Giosvaldo Jesus dos Santos, proprietário da lancha motor Estrela d'Alva, e, considerando circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-lo à pena de repreensão com fundamento no artigo 121, inciso 1 da referida lei. Custas na forma da lei. Outras medidas, oficiar a Capitania Fluvial de Mato Grosso para diligenciar acerca da infração cometida pelo proprietário de fato ao item 2.11 da Norma 211 DPC. É como voto. Obrigado. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio Moura.
Publicação do voto no processo número 38.514 de 2025. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de repreensão. Custas processuais na forma da lei. Outras medidas, oficiar a Capitania Fluvial do Mato Grosso, agente de autoridade marítima, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão posteriormente serão publicados no EDTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Obrigado, senhor secretário, pela condução da pauta. Nos encontramos aqui dia 18, quinta-feira, às 14 horas, não é isso? Mas a sessão está bem reduzida, se eu não me engano tem 3, né? Tem 3 processos na pauta. Bom, aviso aqui, alterou a data da minha passagem aqui, vai ser dia 29, tá, às 10 horas, por causa da agenda do Comandante da Marinha, né? Nós já temos nomeado o novo presidente, o Almirante Lobo, e mais nada. Alguma coisa? 10 horas. Então aquela sessão morreu, né? Qual? Tem uma sessão prevista. Não, aí eu vou ter que refazer todo... Então essa sessão de 29 sai. Eu vou ter que refazer todo o cronograma, né? Está montando ali, o Chegap está montando o cronograma de passagem. Ok? Não havendo mais comentários, declaro encerrada a sessão do dia 16 de junho. Autorizada a licença do Nelson. E como é que está O documento já autorizado. E como é que está o negócio do Marcelo? Não sei. Deve estar indo aí, deve estar na mão do diretor de ensino. Eu avisei, né? As coisas chegam quando me